bom demais conversar com você. Olha, eu estou muito grato pela oportunidade de estar compartilhando, de estar te conhecendo através da nossa conversa nesse canal. E eu quero agradecer você pelo comentário, pelo like, pela interação. Hoje eu quero compartilhar com você um assunto que vai te colocar à frente de 98% da população mundial. Mas antes de continuar a nossa conversa, eu quero fazer um combinado com você. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. No final da nossa conversa, se você sentiu que valeu a pena, que abençoou a sua vida, abriu a sua mente e agregou valor na sua vida, compartilhe a nossa conversa com um amigo, com um parente, com alguém especial para você. No final, também deixa aqui o seu comentário, compartilha para mim como foi essa conversa e se você tem sugestão de algum assunto que você gostaria de saber ou se alguma coisa te incomodando emocionalmente, espiritualmente, você quer uma resposta, deixa aqui nos comentários que eu estarei trazendo essa conversa para te ajudar. E por fim, deixa aquele like que vai fazer toda a diferença. O que eu quero conversar com você é te dizer que a maior maldição e o maior problema da sua vida não é o pecado. A maior maldição e o maior problema da sua vida é a mentira que você continua vivendo nela. E você aceitou isso sem perceber. E é por isso que muitas vezes a sua vida parece que está travada e não muda. A grande questão aqui é te ajudar a entender o que plantaram dentro de você. Quais foram as sementes que foram plantadas dentro do seu coração. Grava essa frase. Talvez você não saiba, mas o seu maior problema não é o que você fez, mas é o que te fizeram acreditar sobre você. Por isso eu te falei que a sua maior prisão não é o pecado, mas sim a mentira que foi implantado dentro de você. Ela que te limita, que te aprisiona e que te impede de viver a identidade plena que Deus projetou para você. O mundo ele funciona da seguinte forma: o mundo ele funciona como uma casa e a maioria das pessoas no mundo elas são prisioneiras sem perceber. Você já parou para perceber que a maioria das pessoas elas vivem dentro dos mesmos padrões? Independente da religião, da cultura, da raça ou da cor de pele, todo mundo vive preso em mesmo problema. Problemas comuns que você vai encontrar 98% da população mundial vivendo. Dívida. Segundo a estatística, 78% de famílias brasileiras vivem presas em dívidas. Quando nós olhamos isso de modo geral, mais de 90% da população mundial vive em extrema pobreza e ainda mais com dívida. Um outro assunto, um outro aspecto comum é relacionamentos ruins. A maioria de famílias do mundo estão vivendo em relacionamentos tóxicos, certo? Por isso, nós temos o mundo que nós temos. Uma outra coisa, que é uma outra característica comum no mundo, é a falta de confiança. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo em que ninguém confia em mais ninguém. Nós fomos instruídos, nós fomos vacinados contra o humano. Nós não confiamos no nosso próximo. A mensagem que nós ouvimos quando criança, enquanto vamos crescer: não confie nas pessoas estranhas. E quem são as pessoas estranhas? Todas as pessoas que não são seu parente. Quando você sai para a rua, todo mundo que você encontra é estranho e você já tem uma mente treinada para não confiar em estranho. E isso acontece em todo canto do mundo. Um outro padrão comum é medo de futuro. A maioria das pessoas tem medo do futuro. A pergunta é: por que isso acontece? Bem, isso acontece porque muitas pessoas não sabem, mas existe um poder invisível que controla a mente da maioria das pessoas no mundo. E esse poder invisível é um fenômeno psicológico que é denominado heterossugestão. O que é heterossugestão? Heterossugestão é quando nós acreditamos em algo que outras pessoas falaram sem analisarmos o fato, sem considerar se isso é verdade e se isso é mentira. E é interessante que a heterossugestão, ele é um fenômeno, presta atenção, é universal e ele acontece em todas as áreas da esfera humana, nos lares, na escola, no trabalho, na igreja, todo lugar. E aqui eu quero trazer para você alguns exemplos práticos de heterossugestão, porque isso vai mudar a sua visão do mundo. Você vai começar a enxergar como você
foi manipulado para viver. Preste atenção. Imagine que você está começando agora um trabalho numa empresa. E você chega ao gerente da empresa, ele começa a te apresentar a empresa. E depois de te apresentar a empresa, ele faz uma observação. Ele fala assim: esse indivíduo aqui, ele chama João. O João é um cara mau caráter. Todas as pessoas que se envolvem com o João acabam demitido e pior, saem daqui com mau fama e difícil volta a encontrar emprego em outros lugares. Naquele momento que você recebe essa informação, a sua mente ele já começa a ver João diferente, ele já é programado para fugir de João. Você não duvida do que você ouviu, observa, você não conhece o gerente, você não conhece João, porém você acreditou no que o gerente falou e você ignora João. A partir daquele momento você vai vivendo naquela empresa fazendo de tudo para evitar a amizade com João. Um outro exemplo ainda bem prático de heterossugestão é o que acontece no meu país. No meu país, nós fomos instruídos desde criança, desde que eu nasci, ouvi que quando você vê um cortejo fúnebre, ou seja, um carro de funeral passando, você deve levantar em reverência e parar em um momento de silêncio, respeito, veneração, sabe? Reverência àquele defunto. E se você não fizer isso, isso vai trazer uma maldição para você. É algo que se acredita na minha cultura e eu também recebi isso e eu passei a acreditar nisso. Nunca questionei, até conhecer Jesus, que eu vim perceber que era uma mentira. Isso não é verdade. Presta muita atenção nisso. Quando uma pessoa profere uma palavra negativa para outra pessoa, dizendo assim: esse cara não vai a lugar nenhum, é um fracassado. A pessoa que profere essa frase, ela acaba criando dentro dela, a mente dela, todo o seu sistema agora fica esperando isso acontecer na vida daquela pessoa. É como que agora existe uma energia negativa trabalhando para fazer essa profecia se cumprir na vida daquela pessoa. Porque a pessoa que te falou que você é um fracassado e que você não vai dar certo na vida, ela está certo disso e ela vai torcer para que isso aconteça na sua vida, não por maldade, não por vingança. Por isso que você vai ouvir a pessoa dizendo essa frase assim: eu sabia, aquele cara é um fracassado, ele não dá nada na vida. Observa, essa pessoa falou isso e essa pessoa esperava que isso acontecia, por isso ela afirma isso, certo? E amanhã ela vai repetir a mesma coisa e ela vai continuar falando isso, porque na expectativa disso, dela é que isso acontece. Agora, qual é o efeito da heterossugestão na cabeça, na mente de quem ouve? A mesma coisa, quem ouve isso, ele não apenas ouviu uma sugestão, isso é como uma profecia, sabe? Quantas vezes você já ouviu pessoa falando: não, eu sou assim mesmo, nada que eu faço dá certo, a minha vida é um fracasso mesmo. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso é um fenômeno psicológico que domina a mente de muitas pessoas, roubando os sonhos das pessoas sem que elas percebam. Preste atenção, a sua mente ela foi programada para acreditar em mentiras sobre você sem que você perceba. Agora eu quero fazer um teste com você para você perceber como a sua mente foi moldada. Desde a infância a sua mente foi moldada e a sua identidade também foi moldada. Preste atenção. Quem te disse que você não era capaz? Quantas vezes você acreditou que você não era capaz? Eu lembro que nós estávamos fazendo uma aula de violão e o meu colega, logo que ele começou, ele disse assim: mano, eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou capaz porque eu não faço essas coisas, isso aqui não é comigo. Ou seja, antes mesmo de tentar, ele já decretou que ele não era capaz, certo? Quem disse para ele que ele não era capaz? Em algum momento, não sei aonde, não sei quando, mas em algum momento ele ouviu essa palavra e o subconsciente dele resistiu isso. Então, diante de qualquer dificuldade, a primeira reação da pessoa é desistir, porque ela já acredita, ela já foi ensinada, ela é moldada a viver em fracasso. Ela não aceita desafio, ela desiste rapidamente. Eu vejo muitos jovens na igreja com muita capacidade, cheio de talento. E você fala para o jovem o seguinte: olha, eu gostaria que você pudesse começar a liderar os jovens aqui da igreja. Eu gostaria que você trouxesse uma palavra para esse grupo de jovens. A primeira coisa que ele vai te dizer: eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, eu não sou capaz. Mas como é que você sabe? Você nem tentou.
eu não sou capaz, Senhor, eu não dou conta. Isso inúmeras vezes. Quem disse para ele que ele não é capaz? Quem ensinou ele? Mas existe uma conspiração do mal dominando a mente dele, fazendo ele acreditar em mentira e assim moldando a identidade dele. Se você, na nossa conversa, se identificar com isso, deixa aqui nos comentários, porque isso é muito bom. Uma outra coisa, quem disse que você nunca daria certo? Mas quantas pessoas acreditam que nunca dá certo? Eu tenho uma amiga, ela diz, dá certo para todo mundo, não dá para mim. Casamento para mim não dá certo, trabalho para mim não dá certo, amiga para mim não dá certo, minha vida é uma bosta, nada dá certo para mim. Eu já estou contentada com isso. Quem ensinou aquela pessoa que ela não veio para dar certo? E observa, esse é um fenômeno que domina 90% da população mundial. 90% da população mundial vive sobre esse controle mental sem perceber. Preste atenção. Outra coisa, quem disse você que você não é amado? Mas quantas vezes você acreditou que você não é amado? Você sabe aquele sentimento de baixa autoestima? A maioria da nossa população mundial é dominado por sentimento de medo, de insegurança, de falta de merecimento. Por quê? Porque sentem exatamente que não são amados. Quem te disse que você não é amado? A Bíblia diz que Deus te ama. E eu quero te dar essa notícia. Deus te ama. Independente se você é preto, se é branco, independente se você é cristão ou não, Deus ama você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama. Deus te ama, sabe por quê? Porque Ele te criou para ser amado por Ele. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Por que você não sente amado? Porque em algum momento na sua vida você sofreu rejeição, você sofreu abandono, alguma coisa ruim, algum bullying aconteceu com você, gerando trauma em você e gerou essa mentalidade sobre a sua vida. Está fazendo sentido para você? Comente aqui. Então, esse fenômeno psicológico, ele leva a maioria das pessoas a aceitarem viver abaixo do que Deus tem para a sua vida. Você não sabe, mas você foi ensinado para aceitar menos do que Deus tem para você, para viver abaixo do que Deus tem para você. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala em Provérbios 18:21 que o poder da morte e da vida está na língua. Isso significa que se você aceita na sua vida palavras de fracasso, palavras de rejeição, palavras negativas, essas palavras, elas não são somente palavras. Essas palavras, elas tornam profecias dentro de você. E você vai esperar que essas palavras se cumprem, que elas acontecem na sua vida. Então, as palavras ditas, proferidas, negativas sobre a sua vida, elas foram uma profecia do mal contra você. E eu estou aqui para, em nome de Jesus, te dizer, você precisa rejeitar todas elas. Eu quero, ao terminar a nossa conversa, te ensinar técnicas que vão te ajudar a identificar, a rejeitar e a substituir essas palavras na sua vida. Então eu quero agora trazer alguns exemplos de heterossugestão que são ditas para que você possa de alguma forma identificar e a gente poder trabalhar nesse processo de você rejeitar e substituir ela, certo? Vamos lá. Você não pode confiar em ninguém. Você nunca vai dar certo na vida. A vida é difícil, aceita. Felicidade não é para todos. Dinheiro é sujo. Você nunca vai mudar. Nada dá certo na sua vida. Agora eu quero que você olhe para dentro de si e reflita. Quantas dessa frase você já ouviu ou quantas dessa frase você já repetiu? Eu quero trazer um exemplo para você de um caso real que aconteceu. Um homem, ele ouviu uma frase: algo terrível vai acontecer com você. E aquele homem, a partir daquele momento, ele passou a acreditar nessa frase. E quando ele acreditou nessa frase, automaticamente ele começou a perder ânimo, se isolar e deixou de se cuidar. E sabe o que aconteceu? Ele foi sofrendo e morreu. E a morte dele não foi uma morte terrível, nada terrível aconteceu com ele. Simplesmente ele morreu porque ele desistiu da vida por causa de uma palavra proferida sobre ele. Observa, nada de ruim aconteceu contra ele, mas ele cavou a sua própria cova ao aceitar uma sugestão negativa sobre a vida dele.
Você sabe que depressão acontece exatamente por isso? Você sabe que frustração acontece exatamente por isso? Você sabe que muitos problemas que você carrega na sua vida é porque de uma forma inconsciente, psicologicamente, você está carregando essa energia negativa dentro de você? Se você não sabia, então preste atenção. Agora eu quero te ensinar uma técnica terapêutica da substituição para você romper com essa programação mental sobre a sua vida. O primeiro passo nessa técnica é identificar. Pega a caneta e papel e escreve tudo que vier à sua mente, tudo que você lembrar e que te disseram que você aceitou como verdade. A segunda coisa que você precisa fazer é parar e pensar quais são os pensamentos que constantemente vêm para a sua mente quando você pensa nessas coisas, quando você está triste, quando você está passando por uma crise, quando você está tendo um problema, quando alguma coisa parece não estar de acordo com o que você planejou. Quais são os pensamentos que sempre voltam para a sua mente? Você precisa anotar isso, certo? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo, você precisa olhar para essas frases e você precisa declarar em voz alta. A sua mente precisa ouvir isso saindo da sua boca. Eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus. E a sua mente precisa ouvir essa declaração saindo da sua boca. Terceiro passo. O terceiro passo é substituir pela verdade. Cada frase negativa que sempre vem para a sua mente, que você lembra, você precisa substituir por uma verdade de Deus. Por exemplo, você sempre acredita que eu nunca vou mudar, eu não consigo mudar. Cara, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo mudar. Você precisa substituir essa mentira por Filipenses 1:6, que diz: aquele que começou a boa obra em mim, há de completar. Eu sou um fracasso, eu sou um problema. Romanos 8:37. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa declarar essas frases para você ouvir. Toda vez que vem esse pensamento, esse sentimento de fracasso sobre a sua vida, você precisa declarar Romanos 8:37. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então preste atenção. Quando vier qualquer pensamento, qualquer sentimento negativo para a sua vida, você precisa parar e repetir essa frase. Isso não é meu, isso não vem de Deus e eu rejeito essa mentira. E substitua isso imediatamente pela verdade de Deus. Preste bastante atenção. A sua vida não muda enquanto a sua mente não mudar. Bem, eu quero terminar, tá? Eu espero que essa conversa fez toda a diferença para você. E o nosso combinado é: compartilhe, se inscreva no canal e deixa aqui o seu comentário e dá aquele like. E vejo você no nosso próximo bate-papo.